Vamos começar nosso estudo O Homem Só Pode Receber o que se vê recebendo, com a primeira parte do livro Jogo da Vida e Como Jogá-lo, por Florence Govalchin, de onde tirei muitas lições e, é claro, das Escrituras Sagradas, a Bíblia. A autora do livro diz que a vida não é uma batalha, mas um jogo de dar e receber. O que enviamos em palavras, pensamentos e ações sempre voltam para nós. Tudo o que imaginamos logo aparece em nossas vidas. E com isso provocamos a mente subconsciente, que é muito poderosa, e faz exatamente como direcionamos. A autora diz que tudo o que sentimos profundamente, criamos uma imagem clara que é impressa na nossa mente subconsciente, que realiza nos mínimos detalhes. As imagens sempre funcionam perfeitamente, independente se é para a destruição ou para a reconstrução. Me apoiando na Bíblia, que diz na palavra em Marcos 4, versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Isaías 55, versículo 11 diz, o que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para quem enviei. Eu me lembro de uma história de uma amiga que estava morando em um apartamento de aluguel. Ela gostava muito de morar naquele apartamento. No primeiro dia que ela foi morar lá, ela confessou que ela só sairia do apartamento de aluguel para morar na sua casa própria, a que ela sempre desejou. Ela estava passando por uma situação financeira muito complicada e difícil naquele momento que ela conversou comigo. Estava com alguns aluguéis atrasados. Ela tinha 3 dias para conseguir o dinheiro para pagar os aluguéis atrasados. Ela não tinha absolutamente nada de dinheiro. O reino das ideias perfeitas piscou na sua mente. Ela se imaginou pagando os aluguéis atrasados, fazendo proposta de compra do apartamento que ela morava de aluguel, comprando a tua tão sonhada casa que tanto desejava. Muitos iriam dizer que é ridículo, loucura de tudo isso acontecer, pois ela não tinha um centavo e com dívidas, mas ela tinha uma grande convicção de que alcançaria o que tanto desejou. Através da sua palavra falada, ela afirmou, ela declarou: Deus é minha fonte inesgotável e grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente, sobre a graça de forma perfeita. Sou identificada no amor com o espírito de todos ligado ao imóvel onde eu moro. Deixo a ideia divina sair dessa situação. A mente subconsciente não tem senso de humor. Você pode brincar com ela, mas você pode criar circunstâncias felizes e infelizes. Você pode abençoar, multiplicar, curar, prosperar se você olhar a sua carteira e ver lá R$ 5. Em vez de dizer, não, eu só tenho R$ 5 e ficar triste com isso, você pode fazer com que isso se multiplique dizendo, obrigado, eu recebi 50, eu recebi 500. Este dinheiro é multiplicado 100 vezes. Possuímos este poder. Podemos manifestar pelo desejo, pela fé e pela palavra falada. Mas o primeiro movimento é sempre nosso. Para aflorar nossa intuição, ela surge de dentro para fora. A intuição é a sabedoria do coração. A mente intuitiva é um presente sagrado. A dúvida e o medo bloqueiam nossos desejos de manifestar quando não estamos preocupados. Tudo seria realizado instantaneamente. Quando conseguimos ter uma visão de nossa vida perfeita, como Deus deseja, precisamos ficar o tempo todo conectados com Deus, obediente à sua palavra, em meditação ou oração, para que possamos ter uma visão muito clara de nossas vidas. Se pudermos fazer isso, então podemos ter nossos desejos realizados. O medo é a fé no mal em vez de bom. Então essa é uma ótima definição. Mas às vezes é difícil saber como faço na verdade. Tenha fé. Eu sei que é muito fácil falar tenha fé quando se está vivendo em abundância e prosperidade, onde tudo flui. É fácil nesse ambiente declarar sobre os pontos problemáticos da vida de outra pessoa. Mas, quando você é a pessoa que se encontra na escravidão financeira, com dívidas, sem saúde, sem amor,
sem amigos, não consegue ouvir a voz de Deus. Seu ambiente está cercado de incrédulos. Você está naquele círculo, onde você está no centro do círculo e as pessoas estão brincando de roleta russa com você, apanhando na cara o tempo todo, e outra coisa completamente diferente. Para pensar e falar positivamente nessas condições, você tem que ir contra a constante corrente negativa e diligentemente estudar a palavra e renovar sua mente, para ter força e sabedoria para remar contra a corrente, construindo você mesmo uma canoa espiritual tirada da palavra de Deus. Se agarrar nos remos da fé e começar a remar. Por um tempo você se cansa de remar, coloca os remos dos seus pés para cima e fala: essa coisa de tenha fé é demasiadamente muito difícil. Estou cansado de chamar as coisas que não são como se fossem. Em pouco tempo sua canoa estará flutuando rio abaixo. Você está se deixando ir na mesma direção negativa. A tagarelice do mundo começa a te influenciar. Não faça isso. Não desista. Não perca sua fé. Não duvide do poder da tua palavra e você estará vendo resultados e gritando a vitória. Bendito seja Deus. Continue decretando suas afirmações, orações positivas de fé. Encha seu coração com palavras de Deus que transborda pela sua boca. Destrua todas as suas imagens de como algo poderia dar errado. Impressione a sua mente dizendo: por que se preocupar? Ele provavelmente nunca vai acontecer. Agora faço o meu perfeito registro através de Jesus Cristo. Registro na minha vida, saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão. Você tem que se ver recebendo. Você tem que se ver com os desejos do seu coração. Sua mente deve ser clara e não pode ter dúvidas ou medo para que ele se manifeste fisicamente. Jesus Cristo disse: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Mateus 8, versículo 26. Ao explicar isso, Jesus Cristo disse: esta é a maneira como você opera a fé de Deus. Você fala o resultado desejado e não duvida em seu coração. Você acredita que suas palavras têm poder e as coisas que você diz acontecerão. O resultado é que você pode ter tudo o que disser quando acreditar. Isso significa que você realmente deve acreditar nas palavras de fé, deve pronunciá-las o tempo todo. Persistam em pedir, ele será dado. Persistam em bater, ele será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bate, se abrirá. Mateus, versículos 7 e 8. Existe uma ilustração maravilhosa na Bíblia, referente aos 3 reis que estavam no deserto, sem água para os seus homens e cavalos. Eles consultaram o profeta Eliseu, que lhes deu esta mensagem surpreendente. Assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vedes a chuva, mas fazeis este vale cheio de valas. Vocês não verá vento, não verá chuva. No entanto, aquele vale se encherá de água. Essa foi uma promessa estranha de Deus. A água seria fornecida, mas sem nenhuma chuva ou tempestade aparente. Mesmo assim, eles cavaram as valas antes que a água aparecesse, para que pudesse se beneficiar quando ela viesse. Isso demonstra o princípio de que Deus deseja que nos preparamos para a bênção que Ele deseja trazer. Ao ouvi-lo, devemos antecipar seu trabalho e nos preparar para isso. O homem deve preparar para a coisa que ele pediu, mesmo quando não há o menor sinal disso à vista. Deus está empenhando em abençoar. Agora vamos estar preparados para receber a bênção. Haja não como base na mera força do que você tem, mas na expectativa do que você pediu. Você pode liberar o que é seu por meio de sua palavra falada. Você deve ter fé perfeita. A fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara da realidade não vista. Hebreus 11, versículo 1. Jesus lhe perguntou: crede vós que possa fazer isso? Mateus 9, versículo 28. Que lhes aconteça segundo a sua fé. Mateus 9, versículo 29.
Seus pensamentos são eles que moldam seu corpo, seus negócios, de maneira que você está pensando, você atrai para a sua vida. O que você pensa e fala. Você não consegue enganar as leis espirituais se está pedindo sucesso e se preparando para o fracasso. É o fracasso que vai receber. Exemplo, você quer algo, mas dentro de você está fazendo planos de contingência para caso se a coisa não acontecesse. Não se engane, porque é isso que vai acontecer. O seu plano de contingência, você deve sempre se preparar para receber o que deseja, mesmo não tendo o menor sinal disso à vista. Empacote suas coisas e diz que está se mudando para a sua casa própria, a sua tão desejada casa dos seus sonhos, mesmo não tendo o menor sinal disso à vista. É isso que precisa ser feito. Aquele que conhece a lei espiritual é imperturbável pela aparência e mantém sua visão e da graça que já recebeu. Para Deus, é tão fácil dar-lhe R$2 como dar-lhe R$2.000. Exatamente o mesmo tempo que Deus leva para criar um inseto, ele leva para criar uma montanha. Agora você pode estar pensando, por que o milagre ainda não aconteceu na minha vida? Para o milagre acontecer, você precisa colocar-se em posição de receber. O primeiro é a fé. Sempre que o milagre acontece, alguém na terra está acreditando. O fato é que a fé é em Deus que conecta o poder do céu com a necessidade da terra. Para o milagre acontecer, alguém tem que acreditar que Deus deseja e é capaz de fazer, e fazer agora. Em Gálatas 3, versículo 3, confirma isso em apóstolo Paulo. Repreenda os Gálatas por seu legalismo. Faz uma pergunta para eles. Aquele que fornece você com seu maravilhoso espírito e obras poderosas e milagrosas, faz com base na lei da demanda ou por causa que vocês estão acreditando? A resposta foi: Deus faz milagre porque acreditamos. Na época em que escreveu 3 João, versículo 2, o apóstolo João era chamado de o ancião. Ele se tornou um líder sábio, maduro e respeitado na igreja. Sua integridade era inquestionável. Sua humildade era inigualável e seu relacionamento face a face com Jesus foi surpreendente. E é por isso que este versículo é tão significativo, que diz: Amados, antes de tudo desejo que tenha prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, deixa claro que vivemos sobre um sistema ativado por palavras. É importante o que a Bíblia diz, e a Bíblia é clara como cristal. Não podemos mudar isso. Se Deus disse que você pode fazer, é porque é para você fazer. Ele prometeu na palavra. No entanto, podemos escolher as palavras que saem da nossa boca e mudar nosso ambiente pelo que dizemos. Jesus explicou desta forma em Mateus 12, versículo 34 e 37. Fora da abundância do coração, a boca fala. Não há dúvida de que a vontade perfeita de Deus é vivamos em abundância e prosperidade. Em Filipenses 4, versículo 19, diz que meu Deus suprirá liberalmente, preencherá ao máximo todas as minhas necessidades, de acordo com suas riquezas na glória em Jesus Cristo. Precisamos ter controle emocional sobre nossa situação. Coloque sua situação nas mãos de Deus e não resista. Deus tem um plano divinamente planejado para você e irá abençoá-lo. Dê graça que agora sua situação é dissolvida e dissipada. A única coisa que dá peso na natureza é a lei da gravidade. Mas uma pedra acima do planeta não haveria qualquer peso. E é isso que Jesus Cristo quis dizer quando diz: meu jugo é suave e meu fardo é leve. No Salmo 55, versículo 22 diz: lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. A batalha é de Deus e não do homem. Veja o livramento do Senhor. Diz: eu lanço meu fardo sobre a falta e eu vou livre para ter em abundância. Eu lanço meu fardo da falta sobre Jesus Cristo e eu vou livre para ter em abundância. Imagina seu amigo, veio até você e disse que estão com o mesmo problema. Preste atenção que você vai falar para o seu amigo.
Já sabemos que a sua palavra não voltará vazia. Por isso é tão importante falar sobre o que você quer e não o que você não quer. Uma das melhores maneiras de desenvolver fé para a sua própria cura é ministrar a cura de outras pessoas. Sabe por quê? Porque isso forçará a tocar na parte mais profunda do que você conhece e retirá-lo. Isso o motivará a entrar em sintonia com o Espírito Santo, aplicar a palavra de Deus e permanecer na fé. Diz em Jó 37, versículo 5. Quanto mais você passa com o Senhor, quanto mais você pratica em sintonia com a sua voz, mais ela se tornará uma voz que traveja de maneiras maravilhosas. Concluímos a primeira parte do nosso estudo. Voltarei com a segunda parte. Quero agradecer por fazer parte desta maravilhosa estudo. Eu te vejo na próxima. Viva bem, tenha dias perfeitos, que milagres aconteçam e maravilhas não parem de cessar.